Olá pessoal, aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Alexandre, e nesse vídeo eu quero trazer mais um herói aí do Antigo Testamento, e dessa vez eu estarei falando sobre Moisés e a sua missão. Então fique ligado e vamos ao vídeo. O tema da aula de hoje então é Moisés e sua missão, e nessa introdução eu não estarei lendo nenhum texto áureo, até porque no decorrer dessa lição eu estarei citando alguns versículos com respeito à vida de Moisés, certo? A vida de Moisés nos é apresentada em linhas gerais em 3 etapas de 40 anos. A primeira está relacionada à opressão egípcia, ao extermínio dos meninos hebreus e à vida palaciana. A segunda diz respeito ao período vivido por Moisés na terra de Midian, um território do lado oriental da península do Sinai. Naquele local, esse hebreu pôde refletir mais sobre sua vida e ter a oportunidade de ser transformado por Deus para executar sua grande tarefa. E a terceira e última etapa foi marcada pelo cuidado e atenção que esse herói da fé dedicou ao seu povo. De acordo com Êxodo 2, do versículo 1 ao 9, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses. Após esse período, percebendo a impossibilidade de mantê-lo naquela situação, começaram a pensar em uma estratégia de sobrevivência. Decidiram colocá-lo dentro de um cesto flutuante e levá-lo a uma parte do rio Nilo, onde a princesa sempre se banhava. Quando a princesa lá chegou, teve grande interesse por aquele bebê. Estrategicamente lá estava Miriam, a irmã mais velha de Moisés, que ao ver a reação da filha de Faraó, propôs arrumar uma babá. A babá contratada para o cuidado do menino foi sua própria mãe, Joquebede. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas tenho tirado. É provável que Joquebede, apesar da situação nada recomendável, tenha se aproveitado dessa proximidade para educar Moisés na orientação dada por Deus aos seus antepassados sobre o plano que tinha com os hebreus. Moisés, durante o período que viveu no palácio, teve todo o conforto e possibilidades da vida palaciana. A vivência no palácio deu a Moisés um conhecimento especial sobre o funcionamento político e religioso do Egito, um conhecimento que lhe permitiu mapear aquela realidade e perceber os desafios que uma pessoa enfrentaria para libertar o povo hebreu. Desse período, pôde também perceber o sofrimento do povo hebreu e a falta de sintonia desse povo com o programa do Mestre. Apesar disso, esse homem ainda não iria executar sua missão, porque precisava, antes de tudo, conhecer mais a si mesmo e receber a revelação especiais do grande Deus. O segundo momento na vida de Moisés vivido na terra de Midian teve início após ter matado um egípcio e ser incompreendido por seus patrícios. Em Êxodo 2,15 revela: ouvindo Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu diante da face de Faraó. Longos anos estavam sendo maltratados. Esse período permitiu também que Moisés não só tomasse consciência de sua identidade, do sofrimento do seu povo, como também tivesse as condições necessárias para ser o libertador de Israel. De acordo com o relato histórico feito por Estevão e registrado por Lucas, esse tempo foi de grande importância para Moisés, pois foi nessa ocasião que recebeu do Senhor a vocação para ser o guia de Israel. Em Atos 7, do versículo 30 ao 34 diz: e completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigido a voz do Senhor, dizendo:
Eu sou o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousou olhar, e disse ao Senhor: Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Eu vi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. O trabalho de Moisés deveria ser desenvolvido sobre fortes fundamentos. Neste momento, através de uma revelação especial, Deus queria revelar-se como Deus dos patriarcas. Queria também demonstrar sua autoexistência e eternidade e comunicar o socorro que estava prestes a ministrar a seu povo. Um desses momentos está registrado em Êxodo 3. Neste capítulo, há o registro de uma das mais significativas histórias do diálogo de um homem com seu Criador. Nesta conversa, ocorrida nas independências do Monte Sinai, o Senhor se dirigiu a Moisés como sendo o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em outras palavras, mostrava-se como sendo o Senhor do projeto, o Deus das promessas, o Deus de um plano específico para os descendentes de Israel. Isso era de relevância tamanha para Moisés, pois a história daquela gente também era sua história. E sendo assim, o testemunho de Deus revela que a história estava viva e o seu plano de libertação se mantinha. Deus também deixou evidente sua natureza divina e suas intenções quando disse: Tira os teus sapatos, porque o lugar em que estás é terra santa. Isso significa que Deus tem repulsa ao pecado e à injustiça e espera que um povo redimido se incline a si em reverência sincera. Essa revelação dada ao seu servo informa-o acerca de seu nome, Yahvé, que revela sua natureza. É provável que este nome divino venha da raiz do verbo ser. Deus é aquele que tem existência própria, aquele que não é limitado pelo tempo. O passado e o futuro para ele são a mesma coisa. Ele é para sempre. Por isso disse: Eu sou o que sou. Nesse sentido, suas promessas estão sempre firmes e os seus projetos não desaparecem com o passar do tempo. Yahvé é o Eterno. Diante da imponência egípcia e do poderio dos faraós, era necessário que Moisés soubesse que havia um Deus que estava acima das estruturas humanas, um Deus que agia mesmo que isso contrariasse os projetos pensados pelos governantes humanos. Essa mensagem lhe traria coragem e esperança. Afinal, o Deus eterno e todo-poderoso havia prometido conduzir a história do seu povo. Foi ainda no contexto do campo, cuidando das ovelhas, que esse herói da fé pôde ouvir nitidamente acerca do plano que Yahvé tinha para ministrar socorro à comunidade hebraica. Em Êxodo 3, versículos 7 ao 9, diz: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores, porquanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir àquela terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. E foi nessa circunstância que o Senhor Deus revelou a Moisés seu cuidado para com seu povo, afirmando que não estava desatento à maldade egípcia. Por isso estava chamando seu servo para que fosse a ferramenta a ser usada no processo de libertação de Israel. Em Êxodo 3:10 diz: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Naquele momento, Moisés foi revestido pelo poder de Deus para realizar a obra que Yahvé colocava em suas mãos. Os últimos 40 anos da vida de Moisés foram marcados pelo cuidado e atenção que dedicou ao seu povo.
Essa dedicação foi fruto da visão que tivera e da ordem que Yahvé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, dera-lhe no Horebe. Desde aquele encontro com Deus, abraçou sua nobre vocação e mediu os interesses do povo hebreu contra o faraó. Moisés não estava mais no aconchego de um lar piedoso, nem no conforto do palácio, muito menos no silêncio recluso dos campos midianitas, mas às portas de uma árdua tarefa, a de conduzir o povo. E para que isso acontecesse, precisava encarar o grande faraó, cuja força, resistência e soberba eram tamanhas. Alguém que de modo algum seria favorável a sair, porque sabia que naquele momento a força do trabalho hebreu era um dos sustentáculos da economia egípcia, e porque entendia que os hebreus deveriam ser punidos e castigados. Diante de tarefa tão árdua, o libertador precisava de provas que o Senhor o estava levantando para a penosa missão de ficar frente a frente com o faraó e de reivindicar a saída de seu povo. Como resposta, Yahvé permitiu sinais que evidenciavam a autoridade concedida a Moisés. O primeiro sinal foi a transformação de uma vara em cobra e depois em vara novamente. Após esse momento, Deus disse a Moisés que aquele sinal era para que cresse que quem estava falando era realmente o Deus de seus pais. O segundo sinal foi a lepra temporária manifestada na mão de Moisés. Esses dois sinais foram o início de uma sucessão de intervenções divinas na trajetória desse homem escolhido por Deus. Uma etapa de sua vida que deveria ser vivida no poder e autoridade divina, pois a libertação de Israel era uma obra espiritual que aconteceria não por méritos humanos, mas pela ação soberana de Deus. O terceiro sinal foram as pragas, e as pragas tinham por finalidades fazer a abertura para a saída de Israel do Egito. O rei era resistente e não queria autorizar, todavia Deus, em sua eterna sabedoria, fez essa terrível mobilização para criar essa ocasião. O cenário foi construído de forma paulatina, uma crise próxima à outra. O país ficou assolado, Deus estava no comando e a semente da opressão estava frutificando, e toda a maldade estava sendo punida. Não apenas isso, mas também as divindades vinculadas a cada um desses segmentos da natureza, atingidos pelas pragas, também estavam sendo agredidas e reveladas como fracas para fazer a proteção e segurança do país. E aí está uma tabela referente às pragas. Foram 10 pragas, vocês podem ver aí, né? Aí também tem os textos referentes aonde ocorreu, áreas atingidas, e as divindades, né, que eram os deuses lá do Egito que foram afetados. Mas um dos episódios que ficaram marcantes na vida desse herói da fé foi a travessia do Mar Vermelho, narrada em Êxodo 14:16, onde ele fende o mar e eles passam a seco no meio dele. A passagem pelo meio do Mar Vermelho indica a decisão que a pessoa faz entregando a sua vida a Cristo. Quando assim fazemos, rompemos com o nosso antigo modo de pensar e agir e começamos uma vida nova proposta pelo Senhor Jesus aos nossos corações. Deixamos o velho mundo com todas as suas seduções e iniciamos uma nova caminhada de relacionamento íntimo com Deus. O deserto do Sinai, o primeiro espaço percorrido por Israel depois de sua saída, local de novos desafios e total dependência de Deus, pode muito bem representar o caminhar do cristão logo depois de fazer seu compromisso com o Senhor Jesus. Foi ali no deserto que os israelitas passaram por muitas provações, assim como a igreja enfrenta lutas e dificuldades em servir a Jesus aqui nessa terra. Moisés é referido na Bíblia como o varão mais manso da terra.
Esse atributo lhe era indispensável para suportar as muitas adversidades, especialmente as relacionadas com a indisciplina, contenda, murmuração e revolta dos israelitas durante os 40 anos finais de peregrinação no deserto. Essa paciência de Moisés também lhe permitiu ser um incansável intercessor por Israel. Então, pessoal, essa foi mais uma aula da parte do Senhor para a sua vida, né? Só lembrando que nesse vídeo eu não falei tudo acerca de Moisés, faltou falar um pouco mais, dar mais detalhes sobre como foi a vida de Moisés ali, conduzindo o povo de Israel até a terra prometida. Eu não falei sobre a vida dele no deserto, mas nas próximas aulas, nos próximos vídeos posteriores, eu estarei falando um pouco mais como foi a vida de Moisés, alguns fatos que ocorreu no deserto, né? Outros vídeos, outros temas, outros assuntos, enfim. Mas se você gostou desse vídeo, dê aquele like, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você tem aí. Se possível, comente e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Fique com Deus, fique na paz e até mais.